Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje vamos para mais um episódio em que a gente vai falar sobre um tema extremamente pertinente para a época do ano que a gente está gravando, porque vamos falar de desidratação, insolação e os desafios que é treinar no verão brasileiro. Tudo bem, Murilo? Bem-vindo. Valeu, André. Tudo ótimo por aqui. Fala, ouvintes. Um prazer estar novamente hoje com vocês. E como o André muito bem disse, um tema extremamente relevante, principalmente para nós brasileiros que vivemos num país tropical. Nós aqui gravando em São Paulo, uma cidade que enfrenta temperaturas muito altas no verão, muitas vezes com ondas de calor, né? Então, dias consecutivos com temperaturas muito acima das esperadas. Algo que interfere muito na nossa performance na corrida, na forma como a gente deve se cuidar durante os nossos treinos, para evitar com que as nossas sessões de treino sejam de alguma forma prejudiciais à nossa saúde, né? E nos façam mal ali ao longo do dia, que a gente se sinta mal nas horas seguintes ao nosso treino. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Maravilha, Murilo. Vamos começar fazendo algumas definições que eu acho que é importante. São muitos termos que cercam esse tema e a gente precisa tentar começar a responder, né? Então, primeira coisa, vamos tentar fazer a diferenciação aí entre o que é uma desidratação, um quadro de desidratação, e o que é um quadro de insolação. Perfeito. Bom, primeiro que são, como já ficou nítido, são coisas diferentes, né? Elas podem estar ou não associadas. A desidratação basicamente é um déficit hídrico, então você acaba perdendo mais líquido do que repondo, né? E essa perda ela pode ser por transpiração, por ingestão insuficiente de líquidos ou a combinação de ambos. Então a gente basicamente perde mais líquido do que consome. Isso é desidratação, e aí a gente tem diferentes graus de desidratação, né? Dando uma pesquisada na internet, que a ciência diz, é até 5% de perda do peso corporal. Então vamos supor, uma pessoa de 80 quilos, né? Qualquer coisa superior a 5% do peso corporal dela, que daria, 800 gramas, 1,6 kg, qualquer coisa superior a 4 quilos, certo? Seria, aliás, qualquer coisa inferior a 4 quilos seria uma perda moderada, uma perda leve, seria uma desidratação leve. Qualquer coisa de 5 a 10% de perda no peso corporal, então no caso dessa pessoa de 4 a 8 quilos de perda, seria uma desidratação moderada, e acima de 8 quilos uma desidratação grave, né? E aí é muito interessante, eu vou dar uma curiosidade aqui, segundo as diretrizes de reposição de fluidos em exercício do American College, né, que é um jornal muito respeitado no mundo, uma entidade muito respeitada no mundo acerca de exercício, qualquer perda superior a 2% do peso corporal já implica em perda de performance no exercício, ou seja, também na corrida, né? Então, assim, é interessante isso, porque pensando assim, na saúde como um todo, até 5% de perda de peso corporal ainda é uma desidratação leve. Mas muito menos do que isso, ou seja, apenas 2% já implica em perda de performance. Então, quando a gente fala em como se hidratar, e hoje a gente não vai entrar em detalhes sobre técnicas de hidratação, quanto beber, etc., mas o principal objetivo é não deixar com que a gente perca mais do que 2% do nosso peso corporal. Tá? Então, essa é uma curiosidade interessante. E a insolação é um quadro de hipertermia. Então, é quando o nosso corpo perde a capacidade de resfriar, de se resfriar de forma eficiente, a temperatura corporal ultrapassa os 40 graus. Isso é um quadro de insolação e é considerado uma emergência, né? Uma emergência médica. O indivíduo tem que ser levado para um hospital para que haja o resfriamento correto, etc. E com certeza isso implica também em problemas sérios durante o exercício, durante a prática de exercício. Perfeito, Murilo. Então, assim, essas coisas podem estar juntas, mas elas podem estar separadas. Eu diria que a desidratação ela acaba sendo mais comum do que a insolação, né? Ou a hipertermia, seria o termo mais técnico. Mas elas podem estar presentes juntas, porque o fator de risco principal aí é a exposição, a atividade física
realizada no ambiente quente, eventualmente com uma técnica de hidratação e de resfriamento inadequada, né, que são coisas diferentes. E assim, gente, ambas são potencialmente graves assim, para a saúde. Falando aqui do ponto de vista médico, uma desidratação, coisas óbvias, né? Então, nosso corpo depende de estar hidratado para que ele possa ter o funcionamento adequado aí, de todos os principais órgãos e sistemas, né? Eu consigo citar aqui de cara 2 órgãos extremamente sensíveis, né, a isso. O primeiro deles é justamente a minha área, que é a parte renal. Então, uma das causas de insuficiência renal aguda é justamente a desidratação. E por que isso acontece? Porque o rim, ele é um grande filtro, né? 25% do que o nosso coração bombeia vai diretamente para o rim, para que ele possa fazer o trabalho dele. Então, separar tudo que tem de excesso ou falta de sais minerais, controlar o pH do sangue, ou seja, a quantidade de ácido no sangue, controlar inclusive a nossa parte de volemia, ou seja, como está, o quanto de líquido a gente está retendo no nosso corpo. Então, se a gente bebe água demais, a gente faz mais xixi. Se a gente bebe água de menos, a gente faz menos xixi. Enfim, tudo isso, para que ele possa ter a função dele, ele precisa que o sangue chegue nele, né? E aí, eu até costumo falar que o rim e o coração, eles estão sempre um do lado do outro, um ajudando ao outro. Se você não toma água suficientemente, você tem um quadro de desidratação, você tem uma diminuição do que a gente chama de débito cardíaco. O que é débito cardíaco, traduzindo aqui? É a capacidade do nosso coração de enviar o sangue para os outros órgãos e sistemas. Se você tem uma diminuição do débito cardíaco, não chega sangue suficiente no rim e ele não consegue funcionar. Então ele entra em disfunção por falta de sangue chegando nele, né? É o que a gente chama de injúria renal aguda pré-renal. Não querendo dar uma aula de nefrologia, mas o que eu quero dizer aqui é que existem casos graves, né? Casos mais clássicos que a gente vê de disfunção renal induzida pela desidratação, geralmente são secundários a quadros como diarreia, vômitos. Então, isso é um caso que são patologias mesmo. Então, o paciente pega uma cólera, vamos dizer, uma criança com cólera. Começa a fazer 5, 10 litros de evacuações líquidas por dia. E aí, se você não hidratar essa paciente, ele vai entrar numa desidratação, vai entrar com uma disfunção renal. E, infelizmente, isso pode acontecer também na corrida, né? Acho que, como o Murilo já falou, acho que a gente está em uma fase de pré-produção, num episódio específico sobre hidratação. Mas o que eu acho importante a gente dizer aqui é que a desidratação é um quadro potencialmente grave, né? Além de que pode desencadear outras coisas que são distúrbios do sódio, distúrbios do potássio. A gente não vai entrar nesse detalhe, nível de detalhe aqui. Já a insolação, deixa eu só pontuar assim. E a insolação, o quadro de hipertermia, é importante a gente ter um conceito que é o seguinte: a temperatura corporal, ela é regulada dentro de uma faixa muito estreita de normalidade, né? E por quê? Tanto na hipotermia como na hipertermia, os nossos órgãos e sistemas não conseguem funcionar de forma adequada. Então, e por isso que a gente tem vários mecanismos que tentam regular a nossa temperatura corporal. O mais conhecido, o mais óbvio, que é intuitivo para todos, é a sudorese. Então, a gente transpira com o objetivo de controlar a nossa temperatura corporal. Não é o único, a gente tem a troca além da sudorese, pela respiração, pela própria pele. Quando a gente toma um líquido, a gente tem vontade de tomar um líquido gelado, porque a hora que você ingere o líquido gelado, ele vai também ajudar a controlar a sua temperatura. Enfim. E você entra em disfunção também. Então, com hipertermia, você começa a ter disfunção. Você pode ter disfunção miocárdica, você pode ter disfunção neurológica. Então, também é um quadro potencialmente grave e potencialmente fatal. Então, são duas coisas que a gente quer evitar aqui. Perfeito. E até o que você falou, André, nos mostra a relação da desidratação com um possível quadro de insolação, né, de hipertermia. Como você muito bem falou, uma das principais formas que a gente resfria o nosso corpo é através da sudorese, né? E para que a sudorese também seja eficiente, é necessário que o fluxo sanguíneo próximo da nossa pele seja intenso, para que haja essa troca de calor e resfriamento do sangue, né? E quando a gente está desidratado, e como você falou, o débito cardíaco ele diminui, menos sangue chega para essas regiões de troca de calor. Então, o nosso mecanismo de resfriamento se torna menos eficiente. Então, um quadro de desidratação, ele aumenta as chances também de você ter insolação. Até porque, provavelmente, para você se desidratar, além de você não estar ingerindo líquido suficiente, provavelmente também está correndo
treinando, fazendo uma prova em temperaturas mais elevadas. Então, a combinação aí de fatores faz com que também possa acontecer o quadro de hipertermia. Exato, Murilo. Então eu diria assim que a gente tem aí, você já começou a tocar nesse ponto, a gente tem duas preocupações, né? Uma Uhum, coisa é a saúde e outra coisa é a performance, né? Mas assim, pro cara que fala assim, ah, eu aguento e tal, não sei o quê. O nosso corpo, lança mão de mecanismos compensatórios. Então, se você uhum, tá tendo ali um quadro de desidratação ou mesmo um quadro de hipertermia, a última coisa que ele vai estar preocupado é com a musculatura da sua panturrilha. Ele vai estar preocupado em sim. em direcionar o débito cardíaco para os seus órgãos vitais. Então ele vai começar Uhum, a mandar estímulos, nosso sistema nervoso central vai começar a falar assim: para de correr, meu filho, para de correr, né? Então a percepção do esforço vai ficar elevada, a sua sensação a sua capacidade mesmo de performar vai cair abruptamente, porque o corpo, você não consegue driblar esses mecanismos compensatórios, né? Só com força uhum, de vontade. Aliás, ainda bem que não, porque senão você ia entrar numa espiral e acabar morrendo, né? Então assim, uhum. você vai entrar em colapso, né? Vai parar de correr muito antes de morrer. Então assim, tô dando um exemplo extremo aqui, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é o Sim, mas. seguinte: o detrator de performance ele vai acontecer justamente por isso. Primeiro, porque o seu débito cardíaco vai cair. Segundo, porque o seu corpo vai começar a te mandar sinais para que você pare de fazer aquela atividade. Vai se tornando cada Uhum. vez mais difícil. Então você não vai conseguir performar. Exato. E como você falou, né, André, a diminuição do débito cardíaco também leva ao aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, né? Como forma de tentar compensar a redução do débito cardíaco, frequência cardíaca e pressão arterial aumentam. Né? Porque você ainda está tentando fazer o exercício. Então você falou, Uhum. né? O mais sangue vai ser direcionado para funções vitais, que Uhum. não são o exercício. Mas você ainda Exatamente. está fazendo exercício. Então, para tentar compensar, tentar fazer com que chegue mais oxigênio nos seus músculos, esses dois parâmetros vão aumentar. O que faz, e a gente sabe que tem uma altíssima correlação desses fatores com a percepção de esforço. Então, o esforço ele vai ficar muito maior. Por uma mesma velocidade, numa situação de extremo calor, de desidratação, a percepção de esforço vai ser maior. Perfeito, Murilo. E aí, assim, o que tá todo mundo se perguntando, né? E talvez seja um pouco óbvio o que a gente vai falar aqui. Então, entendi que a desidratação é extremamente, potencialmente grave, a insolação mais ainda, né? Acho que, Uhum, como eu já falei, a insolação é menos comum do que a desidratação. Mas o que a gente pode fazer, então, para evitar, para tentar não correr o risco de passar por essas duas situações? uhum. Bom, eu vou falar primeiro de reconhecer sintomas, né? Acho que a gente vai depois algo que vem antes, né? Que é o que fazer ali para evitar que chegue, mas assim, vou começar com a última parte, que é reconhecer os sintomas. Vamos supor Perfeito. que eu já estou num quadro de desidratação, começando um quadro de desidratação ou de insolação, o que eu posso fazer? Né? Então, a primeira coisa é reconhecer os sintomas e ou cessar o exercício, ou diminuir a intensidade do exercício, ou usar alguma das estratégias que a gente vai falar em seguida, né? Então, primeiro, sintomas de desidratação, né, André? Então, sede excessiva, quando você começa a ter uma sede quase que incontrolável, então você bebe água, passa 2, 3 minutos, você já quer beber mais água, isso é sinal que você já está desidratado, né? Uhum, Sensação de boca seca, uhum, então a saliva fica grossa, a boca fica seca, é uma sensação ruim, parece que tem cola dentro da sua boca, né? uhum, Tontura ou vertigem, urina escura em menor volume, uhum. fadiga e câimbras musculares, né? Perfeito. Fadiga e câimbra pelo motivo que a gente falou, né? Menos sangue vai ser levado para os seus músculos, porque não é função vital, então você vai ficar mais cansado e talvez você comece a ter câimbras. Sintomas de insolação: pele quente e seca, confusão mental ou alterações no estado de consciência, dores de cabeça, náuseas e vômitos, pulso acelerado e, em casos mais graves, até mesmo a convulsão. Então, Uhum. assim, você percebeu algum desses sintomas, seja de desidratação, seja de Você insolação? percebeu em Ah, alguém que você está correndo, né? Porque a pessoa não vai falar assim, estou exato. com confusão mental. Ela vai estar correndo com alguém e vai, de repente, a pessoa com que ela está correndo começa a falar, não está falando coisa com coisa. Você, opa, calma aí, alguma coisa Isso. está errada. Perfeito. Então, são sintomas de alerta e o Uhum. ideal é que o exercício seja cessado, né? Principalmente se esses sintomas forem mais de um estiver presente, né? Ou estiverem presentes em intensidades mais elevadas. Então, o ideal é que Com você cesse certeza. o exercício. E aquela Uhum. coisa, né, Murilo? Não pode dar de herói, né?
Então você está no meio de uma sessão de treinamento, sei lá, você está fazendo, dá um exemplo hipotético aqui, você tem 8 tiros de 400 no seu treino. Você vomitou no tiro 3, você não vai querer, não, eu tô no 3, eu vou me recuperar, eu vou conseguir terminar esse treino, né? Calma, calma, não é normal. Outra coisa que eu diria aqui, que eu acho que isso é uma coisa que pode parecer um pouco subjetiva, mas eu sempre falo aqui, que é a importância do corredor desenvolver um senso de percepção de esforço. Né? O que eu quero dizer com isso? Pô, ele está acostumado a fazer um treino X, que seja esse de 8 de 400, e ele está fazendo e ele tem uma sensação de esforço. Pô, no último tiro de 400 eu sinto que eu estou dando 8 de 10, vamos supor. Um treino pesado. Você tá no 3 e tá sentindo que você tá quase morrendo, você tem que parar pra pensar, o que tá acontecendo, cara? Isso aqui é fadiga acumulada? Ou será que hoje é um dia mais quente que o habitual? Ou será que hoje eu não me atentei pra minha desidratação? Eu saí correndo de casa, nem tomei água antes do treino? O que tá acontecendo? Será que pode ter algum outro fator? Porque se a pessoa não tem essa capacidade, né? Se todo treino é igual pra ela, a rodagem ela fala corri, e o treino de tiro ela fala corri, ela não vai conseguir perceber que num determinado dia, aquele exercício que ela está acostumada vai ser mais desafiador. Eu vou dar o exemplo do meu final de semana. No sábado eu fiz uma rodagem e esse final de semana estava especialmente quente, né? Acabei indo um pouco mais tarde do que eu gosto, então saí de casa para correr umas 8h30 da manhã. E, cara, no segundo quilômetro eu falei, meu Deus do céu, frequência lá em cima, sudorese, muito acima do normal. Eu falei, hoje já entendi, eu vou ter que ajustar aqui minha intensidade do treinamento, porque eu percebi que a minha frequência estava mais alta, que a minha sensação de esforço estava mais alta, que a minha sudorese estava mais excessiva. Então, isso daí, gente, é o que eu considero, até fiz um reel recente falando sobre isso. Isso eu acho que quer dizer, não que eu seja, tá? Mas eu acho que é o que coloca um corredor como intermediário ou avançado, essa capacidade de perceber o que está acontecendo, entende? Muito mais do que pace e tudo mais. Então é isso, gente. Se você tá num treino lá, você sabe que tá quente, né? E você tá percebendo esses sintomas, opa, às vezes é a hora de mudar o plano. Perfeito, exatamente. Vamos falar agora sobre... Então, beleza, a gente falou sobre os sintomas, né? Então já estou entrando num desses dois quadros, como reconhecer, então melhor cessar o exercício, né? Agora, coisas que a gente pode fazer para evitar chegar nesses estágios, né? Tanto de desidratação quanto de insolação, André. Primeira coisa é a gente ingerir água, certo? Beber água durante os nossos treinos e provas, isso é muito importante. Muitas vezes eu me deparo com alunos, né? Quando eu passo essa recomendação, eles falam, mas eu passo mal, a água pesa, não me sinto bem, etc. Primeiro ponto, analisar quanta água você está bebendo de uma só vez, né? Então não adianta nada você, no meio do seu treino, vira uma garrafinha de 500 ml. Não é bem assim, né? A gente tem uma capacidade máxima ali de absorção desse líquido, de forma que não faça mal ali, que você não tenha desconfortos gastrointestinais. E é algo em torno de 200, 250 ml no máximo. E outra coisa importante de mencionar é que o nosso corpo se adapta a essa ingestão, é algo treinável também. Então, alguém que não está acostumado, que de certa forma passa mal quando ingere água, você precisa treinar. Então, começa com 50 ml, 100 ml, vai aumentando a quantidade aos poucos, né? E aqui, como a gente já falou no começo, a gente não vai entrar em detalhe de quanta água exatamente beber, quantas vezes, de quanto em quanto tempo, isso a gente pode falar num episódio à parte. Mas é muito importante que mesmo em treinos mais curtos, principalmente quando a gente está treinando num calor mais alto, é importante que você beba água, tá? A quantidade tem a ver com seu sexo, tem a ver com seu peso, tem a ver com a intensidade do exercício, o tipo de treino que você está fazendo, aí é papo para outro episódio. Mas é muito importante que você beba água. Até mesmo em treinos mais longos, em provas mais longas, a água também é associada com reposição eletrolítica, então reposição de sódio, de potássio, de magnésio, alguns micronutrientes, alguns sais minerais que são muito importantes para a sua performance também, porque são essenciais para alguns mecanismos, como a própria contração muscular. E quando esses sais começam a faltar no seu organismo, a performance vai cair drasticamente também. Então, esse é um assunto aí também para
a gente entrar mais a fundo num episódio específico, mas é muito importante ficar atento a isso e talvez você entrar em contato com um profissional da área da nutrição que possa te auxiliar e traçar um plano de reposição hídrica e eletrolítica específico. Você sabe, Murilo, que você me falou isso, eu acabei de me dar conta que eu cometi uma falha grave aqui, né? A gente falou de desidratação e a desidratação, ela é muito associada à perda de água, né? E realmente talvez seja o principal componente, né, da desidratação. Porém, ele é um quadro bem mais complexo do que esse, né? Ele é um quadro em que você perde também sais, né? Tanto que quando a gente vai fazer uma reposição, dando o exemplo aqui da criança com cólera que eu dei ali mais antes, você não repõe só água, né? Você repõe água com sais, até porque, não querendo que fique muito técnico, eu sempre tenho esse temor que fique um pouco técnico, mas se você repor só água, você vai desenvolver uma outra condição que a gente pode um dia fazer um episódio, que é a hiponatremia, que é quando você perde você perde muito mais sal ou você tem muito mais água do que o que você deveria ter de sal. E a relação hiponatremia é a diminuição do sódio no sangue. Só que é a diminuição do sódio no sangue em relação à água, né? Em relação à nossa volemia, né? Então a gente mede por sódio por litro do que a gente está dosando. Então se você perde proporcionalmente muito mais sal, ou se você repõe muito mais água, você acaba desenvolvendo a hiponatremia. De novo, só dando um exemplo aqui. Por que eu estou falando isso? Para que quando a gente for pensar em prevenção, não adianta só tomar água. É por isso que quando a gente fala aqui nos episódios de Avaliando Provas, que meia maratona tem que ter reposição com isotônica, é por conta disso, né? Porque a partir do momento que você tem uma exposição a um exercício mais prolongado, independentemente da intensidade, você tem um maior fator de risco para você desenvolver quadros de desidratação. E é aí que entra a lógica do isotônico. E aí, Murilo, até essa parte que você falou, né, da água, isso é muito individual, gente. É tão individual que, assim, um dos motivos pelo qual a gente está demorando para lançar o nosso episódio de hidratação é porque, assim, existe muita controvérsia em literatura, né? Existe pouca certeza no que tange a hidratação, né? Porque tem pessoas que suam grandes quantidades, tem pessoas que suam em pouca quantidade. Tem gente que perde pouco líquido, mas tem um suor muito salgado. Então é uma coisa que, assim, se a gente quiser complicar, dá para complicar demais, né? E aí a minha dica para tentar justamente fugir da complicação é a pessoa se conhecer. Então, assim, Murilo, eu vejo às vezes as pessoas falando assim, você tem que tomar água mesmo se você não sentir sede e tal. E eu fico um pouco receoso assim, com essa afirmação. Por quê? Porque, assim, eu acho que a pessoa tem que se conhecer e não tem jeito, ela vai ter que se expor um pouco a tentativa e erro, sempre com uma margem de segurança. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Se eu, que transpiro pouco, num dia que não tá tão quente, vou correr 40 minutos, se eu ficar tomando água, eu vou ficar fazendo xixi durante toda a corrida. E o meu xixi vai sair clarinho. Por quê? Porque eu perco pouca água. Entende? Então isso é o André. Tem pessoas que a hora que abre a porta da casa, nem começou a correr, já tá ensopado de suor. Essa pessoa, mesmo numa corrida de 40 minutos, vai acabar tendo que se hidratar mais. E então, assim, é um pouco delicado isso. Tem que ser isso é um pouco individual. Fica aí o nosso desafio para trazer isso num episódio de hidratação. Perfeito, André. A gente tem que fazer esses testes, né, para analisar como o nosso corpo responde à ingestão de líquidos. Como você muito bem falou, a quantidade de suor perdido é diferente entre as pessoas, a quantidade de sais no suor perdido também varia de pessoa para pessoa. E é muito interessante, André, como você mencionou a questão do sódio, né, da hiponatremia. Agora mudando um pouco, retomando esse assunto. É muito interessante como isso é muito minucioso, né? A quantidade de sais minerais no nosso corpo, ela é pequena, mas ela, tanto para menos quanto para mais, pode influenciar muito a nossa saúde e, consequentemente, a nossa performance, né? E aí, só dando um exemplo para ficar bem claro o que você mencionou ali da hiponatremia, basicamente, é assim, uma pessoa pode fazer uma maratona, se hidratar super bem, beber muita água, terminar e praticamente não perder o peso corporal, mas ela termina com um quadro de hiponatremia. Basicamente, imagina que você tem um copo com uma colher de chá de sal. Aí você vai lá e coloca mais um copo de água.
esse sal vai ficar mais diluído. É isso que acontece. E isso é muito perigoso. Um quadro de hiponatremia é muito perigoso. Eu já li alguns estudos, para esse episódio eu não peguei um específico, mas já li algumas coisas que em maratona a porcentagem de atletas que terminam com quadro de hiponatremia é altíssimo. Em ultramaratonas e provas de triatlon mais longas é mais ainda. Se não me engano, é tipo 50%, 60% das pessoas terminam com quadro de hiponatremia, mesmo que leve, mas terminam. Isso mostra que as pessoas ainda não sabem se hidratar, ou seja uma reposição somente hídrica ou eletrolítica adequada. E aí entra a importância de você fazer testes junto com um profissional da área da saúde, né, um educador físico ou um nutricionista que vai te orientar a como fazer esses testes e entender quais são as necessidades específicas para você. Exato. Bom, Murilo, acho que a gente pode passar então para as dicas, né? Só Isso, antes da gente passar, eu vou convidar a todos que ainda não nos seguem no Instagram para acompanhar a gente por lá. Eu sempre falo aqui, a gente traz conteúdos que vão além do podcast. Nossas pílulas de conhecimento semanais, pelo menos 2 por semana, chamadas para episódio, além de enquetes. E o que a gente tem gostado cada vez mais é de interagir com vocês. Quando vocês enviam dúvidas, a gente sempre tenta responder. Então sigam a gente lá no Instagram. E também não deixem de avaliar a gente no Spotify. Seguir a gente também no Spotify. E se você acompanha pelo YouTube, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo corredor. O último recadinho aqui, para quem quiser realmente ajudar a gente com um a mais, a gente tem o Apoia-se, o link está na bio do Instagram. Lá a gente tem vários planos, várias faixas de contribuição. E se não for fazer falta para vocês, para a gente faz toda a diferença do mundo, para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais legais, profissionais, com melhor qualidade técnica. Então, se não for fazer falta, a gente agradece demais. É isso aí. Vamos lá para as dicas. A gente deu a primeira dica, né, que é a questão da hidratação, você ficar atento a isso, buscar uma hidratação, uma reposição hídrica, eletrolítica adequada para você. Uma segunda dica, André, seria você controlar a intensidade do treino, né, ou da prova. Você já mencionou isso no começo, mas acho que vale a pena a gente reforçar esse ponto, porque é muito importante. Eu vejo muitas vezes nos meus atletas, num dia de calor, por exemplo, chove mensagem para mim de pessoas reclamando, ou se queixando, ou falando, putz, Murilo, eu não consegui manter a intensidade do exercício que você sugeriu, eu não consegui correr no ritmo que você solicitou para mim. Pede desculpa e tudo mais. E, na verdade, o que eu falo fique tranquilo, você não conseguiu porque você treinou numa condição climática muito desfavorável. Sua percepção de esforço, com certeza, estava mais alta, consequentemente, sua frequência cardíaca também. Então, fisiologicamente falando, mesmo, por exemplo, você tendo corrido 20, 30 segundos por quilômetro mais lento, para o seu corpo, aquele esforço foi algo semelhante àquilo que eu tinha prescrito para você. E aí eu falo, né, no começo, quando eu começo a trabalhar com novos alunos, eu sempre trabalho por percepção de esforço, eu sempre prescrevo os treinos, a intensidade dos treinos, por percepção de esforço, porque eu entendo que esse conhecimento, entender essa relação da intensidade do exercício com o que você está percebendo, com o quanto aquela intensidade interfere na sua percepção, isso é muito importante, isso vai ser levado para o resto da vida desse corredor, para que ele tenha essa consciência de fazer os ajustes necessários na sua intensidade de exercício conforme as adversidades que ele enfrenta, como, por exemplo, um dia muito quente, ou um dia que ele teve um dia mais estressante no trabalho, e aí ele está psicologicamente debilitado e não consegue performar da mesma forma. Isso vale para treinos, mas vale também, como você também já mencionou, em provas. É muito importante que a gente tenha essa consciência de fazer ajustes na nossa estratégia de prova. Não tem como a gente comparar uma prova de 10 quilômetros plana feita a 10 graus e uma prova 10K plana feita com 30 graus. Não tem como você ter a mesma performance ou tentar bater o seu recorde. É muito difícil. Você tem que comparar de forma mais realista, levando em consideração fatores climáticos também. Exato, Murilo. E aí, assim, acho que a principal dica aqui, gente, além disso que o Murilo falou, que é saber controlar a intensidade do seu treino, que eu acho que é fundamental, eu diria que tem uma outra que é a mais simples, mas é a mais poderosa, que é veja a previsão do tempo e evite correr nos momentos de pico de calor.
Isso aí, esse sábado, pois é, eu fui correr 8h30 da manhã, que eu considero tarde pro dia com um dia de verão. Eu gosto de sair 7 no máximo, né? Aí óbvio que depende da duração do meu treino e tal. Mas assim, eu fiquei impressionado, Murilo, que depois eu corria super calor, depois eu saí pra almoçar e era 12h30, 1h da tarde. E eu tava passeando pela rua assim, e eu vendo um monte de gente correndo na rua. E você olhava no rosto das pessoas, a pessoa Só assim, sofrendo. numa sofrência. Então assim, tudo bem, eu entendo, né? A pessoa às vezes é o horário que ela teve, mas assim, evite de sair ao meio-dia pra correr num dia de calor. Isso é perigoso, né? Não é. De novo, aí entra o dar de herói, né? A pessoa. Você vê que a pessoa não tá tendo uma boa experiência, você vê pela cara. Se o cara não tá correndo. Tava 34 graus marcando no relógio. A hora que eu Nossa. vi essas pessoas correndo. Como que você corre 34 graus, sol a pino, né? Então, assim, é complicado. Então, assim, evite. Vai de manhã, né? Se não der pra ir 6 da manhã, eu entendo, eu mesmo não fui. Mas vai, assim, até antes das 9, sabe? Pelo menos já faz uma diferença normal. Quando você Muito. uma diferença abissal. Quando você olha lá a curvinha da temperatura, né? Na previsão do tempo, eu vejo no celular, é uma curva assim. Amanhece e tem um pico e depois despenca, né? Então, assim, Uhum. cara, vai antes das 10. É aquela coisa da radiação solar, né? Antes das 10 ou depois das 16, das 17. Já vai fazer uma diferença enorme, né? E outra Uhum. coisa é o local do treinamento. Uhum. Nesse mesmo dia, eu tava andando ali na região da Paulista e ali tem o Parque Trianon. Eu entrei no parque, parecia que eu tinha ligado o ar-condicionado. Né? Quando você tá andando na Paulista e quando você entra dentro do parque, parece. Então, assim, se for para correr num horário um pouco mais diverso, vai no lugar que tem natureza, num lugar que fica meio que uma proteção do calor, né? Então, a sombra e Uhum. tudo mais, isso também ajuda bastante. Com certeza, André. E provavelmente essas pessoas que você viu correndo ali numa temperatura de 34 graus, eu posso apostar que 80, 90% delas não estava fazendo uma reposição hídrica adequada, não estava se preocupando com isso, que pode desencadear vários problemas. Às vezes não Uhum. uma desidratação, uma insolação mais severa, mas assim, a pessoa vai ficar o resto do dia meio prostrada, vai ficar meio murcha, aquela dorzinha de cabeça, aquele Hum, quadro de desidratação leve que perdura no resto do dia e interfere muito ali na execução de atividades da vida diária dela, né? Porque a pessoa fica realmente meio para baixo, digamos assim. exato. E aí, André, uma outra questão que eu ia mencionar, deixa eu ver se eu lembro, putz, eu me perdi aqui, mas... Ah, lembrei. A gente está falando aqui do que fazer, né? Dicas para evitar, né, essas situações, etc. E uma pergunta que pode surgir, a gente falou ali de adaptação de estratégia de prova e tudo mais, mas talvez alguém nos pergunte, tá, mas e se eu estiver me preparando para uma prova extrema, né? Uma prova que acontece no horário não tradicional, não acontece ali, não tem uma largada muito cedo, que é no verão, ou uma ultramaratona que vai ser feita no deserto ou algo do tipo. Como que eu faço para me preparar para essas provas, né? Uhum. Poxa, eu vou ficar eu vou ficar evitando lidar com essas interferências aí climáticas, tendo em vista que eu tenho uma prova-alvo que tem tem essa problemática, né? Tem essas questões. E a resposta é realmente você precisa treinar correr em situações climáticas adversas, então. Mas você tem que fazer isso com muita cautela. A sua responsabilidade aumenta muito. Você tem que ficar muito mais atento aos sinais do seu corpo e à estratégia de reposição hídrica, eletrolítica, que a gente já mencionou, ao uso correto de vestimentas, que a gente pode citar em breve como uma outra dica. E você precisa fazer isso em doses homeopáticas, né? Porque o seu corpo precisa se adaptar, seu corpo precisa treinar a termorregulação, seu corpo precisa aprender a correr nessas situações climáticas e performar bem nelas. E isso tem que ser feito gradativamente. Essa é a resposta para essa situação. E Exato. aí, André, já puxando um gancho também para o que você falou de evitar o horário mais quente do dia, escolher o melhor local para realizar o seu treino num dia quente. E aí também uma outra dica é você optar pela esteira, né? A gente já gravou um episódio aqui falando Uhum. sobre corrida em esteira versus corrida na rua. A grande conclusão é que
A esteira não é vilã, né, no treinamento de corrida, muito pelo contrário. Você pode sim e deve fazer uso dela em algumas situações. É um baita quebra-galho e funciona muito bem para esses dias que a gente vem enfrentando também. Então, quando você não tiver ali disponibilidade de correr num horário mais de temperatura mais leve do dia, optar pela esteira é uma ótima ideia, né? Você vai poder, de repente, ligar um ventilador, um ar-condicionado, caso você tenha também ele à sua disposição, e aí tornar o seu treino mais agradável e mais seguro também. Você sabe, Murilo, que você estava falando a gente estava falando da desidratação. Você falou Uhum, desse corredor que eu estava comentando, né? Do final de semana. Às vezes uma pessoa que nem tem uma planilha estruturada. Às vezes ela acordou uhum, ali num sábado e falou assim: hoje eu vou correr. E aí me pega um dia quente desse. Eu tenho visto recentemente, né? Uma incidência assim grande de quadros de rabdomiólise, tá? De novo, mais um uhum, termo técnico, mas acho que vale a pena falar porque tem uma relação muito importante com a desidratação. Peguei dois uhum, casos recentes. Um que era obviamente não vou citar nome aqui, são pacientes anônimos, mas era uma menina que estava sedentária e resolveu voltar para academia. E aí ela foi lá, fez um treino. E o que é rabdomiólise, gente? É quando você tem uma lesão muscular, né? Então você faz uma atividade física tão fora do que seu corpo está habituado que você tem literalmente destruição das células musculares. E isso gera todo um quadro, libera o que tem dentro das células, então gera todo um quadro, tem uma proteína que é a mioglobina, que tem um potencial de ser tóxica para o rim. Essa paciente, infelizmente, inclusive, foi parar na diálise, tá? Por conta de fez um treino de academia ó, e precisou dialisar. E o principal fator de risco para rabdomiólise são dois, na verdade, né? Que é a intensidade do treino, então é uma coisa muito fora do que você está habituado, e a desidratação. Então ela uhum, provavelmente fez um exercício totalmente fora e outra ela não deve ter se hidratado de forma adequada. Então são quadros graves, né? Então assim, só pra gente, tô citando isso só para mostrar que vai muito além da desidratação, da insolação, da hiponatremia, tem várias coisas que podem acontecer. Então, tomar cuidado com isso, gente, é coisa séria, né? uhum, No final deu tudo bem para essa paciente, ela se recuperou, teve alta, tudo, mas teve que ir para UTI, fazer diálise e tudo mais, né? Então, assim, uhum. quadros graves. Que eu vi um outro caso num outro menino que foi fazer uma aula de spinning, também, sedentário, vou mudar de vida. Foi fazer uma aula de spinning, o cara acordou que não conseguia se mexer de tanta dor muscular, e aí teve um quadro de rabdomiólise, isso não precisou dialisar. Mas, assim, são pessoas que estão, às vezes, com a iniciativa correta de tipo, quero sair do sedentarismo, mas às vezes sem um planejamento e tudo mais. Então não pode dar de herói, né? Isso é É. coisa séria, gente. Eu sou médico, o Murilo é educador físico, né? A gente tem dois entusiastas, duas pessoas que acreditam no esporte. O esporte é um grande promotor de saúde, mas tem seus riscos, né? Uhum, perfeito, André. E você mencionou esses dois casos, né? Falou da intensidade do exercício. Lembrando que intensidade é individual, né? O que é intenso para uma pessoa não é intenso para outra pessoa. Então, uma pessoa que está sedentária há 5, 10 anos, por exemplo, às vezes uma caminhada moderada de 40 minutos já é um exercício extremamente Sim, intenso. sim. E aí, essa ânsia das pessoas de quererem reverter ali, talvez, anos de sedentarismo em uma semana faz com que muitas vezes aumente muito a chance dela desencadear um problema desses, né? Então a gente tem Uhum. que tomar bastante cuidado mesmo. Não é de uma hora para outra que você vai deixar de ser sedentário, vai virar uma pessoa ativa, você tem que fazer a coisa bem gradativa, né? Respeitando a progressão do seu corpo. É isso que você falou da esteira, realmente é uma alternativa, né? Para casos extremos, né? Para quem tem a disponibilidade, pelo menos você vai estar com o ar condicionado e tal. Você perde o ar batendo em você, né? Que também Uhum, acaba que eu passo muito calor na esteira, mas pelo menos tem o ar condicionado da academia que ajuda bastante. Sobre com roupa, Murilo, certeza. eu acho assim, se tivesse que dar uma dica, assim, pelo amor de Deus, evitem roupas de algodão, né? Que eu acho que Uhum, às vezes eu vejo assim, é raro hoje em dia, porque os tecidos de esporte estão muito disseminados e tal, mas você vê uma pessoa correndo com uma camiseta de algodão, é uma coisa de maluco, né? Porque assim, uhum. você transpira aquilo ali, você não tem troca de calor, você não consegue. Aquilo ali não evapora, você não troca de calor, aquilo ali gruda em você e você fica passando calor com aquela coisa molhada, a água fica quente e não sai do corpo, né? Então, assim, pelo amor de É. Deus, evitem roupas de algodão.
Uma relação simples para as pessoas entenderem esse conceito é o que seca mais rápido no varal, né? A roupa dry fit ali que você usa, né? O Uhum. tecido sintético ou a camiseta de algodão, né? A camiseta de algodão leva muito mais tempo. Então, quando você sua utilizando uma camiseta de algodão, por exemplo, todo o suor fica ali na camiseta, leva um século para evaporar, e aí o mecanismo de termorregulação que deveria ser super eficiente, né? O suor ele evapora, retirando o calor do seu corpo. Então ele não é mais eficiente, porque esse suor simplesmente fica ali retido, ele não é evaporado, né? Então é um tecido ruim para você treinar. Tem a questão das cores também, você evitar cores muito escuras, né? Que vão absorver muito da incidência solar, da luminosidade, fazendo com que você sinta mais calor. Então, optar por cores mais claras é uma dica também. Uso de bonés, né? De proteção na cabeça também pode ser uma dica importante em relação à vestimenta. Uma vez eu vi esses dias um vídeo, parece que deu uma viralizada aí de algum influenciador falando que você colocar a mão no gelo ajuda. Isso é besteira, gente. Claro que se você, assim, você vê às vezes no Tour de France, falando de novo do Tour de France, você vê que o que eles fazem? Eles colocam tipo na roupa, eles colocam tipo pedra de gelo. Aquilo ali, como é um gelo que fica ali, vai ajudar a resfriar e vai evitar um quadro de hipertermia, né? Mas esse negócio esse vídeo era tipo, o cara tava correndo, ia pegar água, colocava a mão dentro do negócio de gelo onde tinha água e que supostamente isso era um boost de performance. Isso é besteira, né? Porque isso no final das contas, o que importa é a temperatura corporal. Colocada dentro da mão do gelo ou sair correndo com o gelo na mão, isso não vai fazer diferença para sua temperatura corporal. Pode dar um alívio psicológico momentâneo, né? Mas não vai fazer diferença no longo prazo. Agora, se você pudesse hidratar com um líquido gelado, isso sim vai ajudar, né? Porque você vai ingerir aquele líquido gelado e isso acaba atuando como um sistema de resfriamento, né? O Murilo já deu até a dica em um outro episódio que a gente fez, eu não lembro qual que foi, acho que foi sobre equipamento, de sair com a garrafinha congelada, né? Que aí ela vai ficar gelada durante todo o treinamento. Então, essa é uma dica interessante. Outra dica é, cara, eu já fiz isso muito. Tá fazendo um treino mais longo, tá quente. Pô, deu 1 hora de treino, falta 30 minutos. Para. Toma uma água gelada. Espera 5 minutos, sua temperatura vai diminuir um pouquinho. Pronto, melhorei, tô me sentindo melhor, me hidratei e volta a correr. Não é crime parar de correr no meio do treino, gente. Não. Assim, isso aí e ao contrário, é sabedoria. Né? Então você tá entrando ali numa desidratação, você tá começando a se sentir mal, seu corpo não tá conseguindo regular a sua temperatura. Você para 5 minutos numa sombra, pega uma água de coco, geladinha, gostosa, toma e termina seu treino. Por que não? Né? São coisas às vezes simples que a gente pode falar assim, a gente vai ficar tendo milhões de ideias, mas são coisas simples e sempre tudo na minha cabeça, não sei se também tem essa sensação, no final tudo vai na questão de tipo assim, privilegiar o seu bem-estar, a sua saúde e não essa coisa eu até falei do no pain no gain em outro episódio, que é uma expressão que particularmente eu não gosto, porque passa a imagem de que o treinamento ele tem que ser doloroso, ele tem que ser sofrido, ele tem que ser sempre extenuante, ele tem que sempre te levar ao limite. Então, vomitei no treino. Esse negócio da urina escura que você falou, às vezes você está perdendo mioglobina ali, que é justamente já um sinal de rabdomiólise. Né? Então, assim, é isso. Vamos com calma, vamos se preservar, porque a corrida é um esporte para o longo prazo. Perfeito. Deixa eu ver se nós temos mais alguma dica aqui. Nós falamos de intensidade, falamos da reposição hídrica, eletrolítica, das roupas, do horário, do local. Acredito que a gente abordou praticamente todas as dicas aqui, né? Sim. E aí, André, até queria contar uma experiência pessoal, né? Eu sou uma pessoa que sua muito, eu sou um suador intenso, aí tem até um termo em inglês para isso. Eu suo tranquilamente num dia de calor, assim, 1,5 litro, 2 litros por hora, é muita coisa mesmo. Caramba. Por muito tempo, assim, isso já fiz testes, assim, várias vezes me pesando antes e depois do treino, em várias sessões de treino, e realmente eu chego a perder isso, eu suo bastante. Por muito tempo, assim, na minha vida como corredor amador, talvez eu não tenha feito a reposição hídrica adequada, por não saber, não ter a consciência disso, né? Era ignorante nesse aspecto antes de ir estudar, né? De fazer minha faculdade, de estudar esses assuntos. E já sofri muito em prova por conta disso, né? De ter quadros de cãibra no final de uma prova mais longa,
de um triatlon, né, porque eu praticava triatlon também, Uhum. de me decepcionar com os meus resultados, de não entender o que poderia ser feito. Daí, por muito tempo, só fazia reposição hídrica, então melhorei minha reposição hídrica, mas só ficava com água e provavelmente entrava num quadro de uma hiponatremia leve, né, talvez, e aí também tinha alguns desconfortos durante os meus treinos, minhas provas, ficava ao longo do dia me sentindo mal, sonolento, com dor de cabeça, indisposto para tocar o resto do meu dia, então isso foi algo presente na minha vida por um bom tempo, né? Então toda vez que fazia um treino longo, passava o resto do dia meio inválido, assim, não conseguia fazer nada muito bem. E hoje em dia, assim, com a reposição eletrolítica também adequada, então fazendo uma reposição hídrica bem alta, então que nem ontem, corri 1h20, eu bebi tranquilamente quase 1,5 litro de água. Fazendo reposição eletrolítica também, durante e após a minha sessão de treino. Ah, Murilo, mas o treino não era tão longo ainda para fazer reposição eletrolítica, né? Se a gente pegar até o que há de diretrizes, etc., talvez fosse cedo. Mas para minha necessidade individual, como a gente mencionou, que é muito importante a gente conhecer, foi adequado. Hoje em dia eu percebo que treinos feitos no calor, como ontem estava, né? Quando eu fui correr, talvez já estivesse ali perto dos 28, 29 graus. Com a intensidade de sudorese que eu tenho, com certeza com perda também de sais nessa sudorese, uma perda elevada também. Para mim, um treino de 1h20, 1h30, já há necessidade de reposição eletrolítica também. Eu reparei, assim, uma mudança drástica na minha performance, eu consigo manter muito melhor o meu ritmo de treino, termino me sentindo bem e passo o resto do dia bem. Então foi uma virada de chave assim na minha vida como atleta amador, entender como meu corpo funciona e fazer a reposição que o meu corpo pede. Isso fez uma diferença drástica. Você vê, Murilo, acho que isso vai ser bem ilustrativo. Você estava falando, eu estava pensando, né? Acho que você com essa história, sua característica, né? Essa sua individualidade biológica que você sempre cita, que acho que é um termo bem feliz, assim, você acaba tendo um zelo com isso muito maior do que eu, que sou outra pessoa, diferentemente de você, transpiro muito pouco, assim, o outro extremo. As pessoas até acham estranho às vezes. Às vezes eu volto de correr, correu quanto? Corri 12. Eu falo, mas você nem suou. Tipo assim, é de cada um, né? Isso é muito individual. E aí eu acabo às vezes não tendo esse mesmo zelo. Eu confesso aqui, não sei se eu recomendo, mas sim, eu já fiz treinos de 32 quilômetros que eu não tomei isotônico. Entendeu? Então, assim, tá certo? Talvez não seja certo, mas eu acho que eu nunca tive cãibra na minha vida. Eu não sei o que é ter cãibra. Eu não sei o que é. Então, assim, a característica individual de cada um. É por isso que eu vou sempre voltar na importância da pessoa se conhecer. Né? E aí, no seu caso, olha que exemplo interessante. Pô, tinha uma queda de rendimento, fez um ajuste ali e hoje tem uma performance muito melhor. Esse negócio que você falou me chamou a atenção, né? Depois do treino longo de ficar meio amuado e tal. Isso é um belo sinal, né? De que ou você errou na intensidade ou você errou na hidratação, alguma coisa tá errada. Não é pra isso acontecer. Claro que algum nível de fadiga você vai ficar, mas não é pra você ficar o resto do dia destruído. Isso tem alguma coisa errada, né? Então isso é muito importante. Muito bom esse seu relato. Pois é. Adoraria não ser esse tipo de pessoa, porque dá um baita trabalho, assim, pensar na reposição eletrolítica, transportar tanta água. Então, assim, eu saio para correr 1h20, 1h30, eu já levo mochila de hidratação com cheio, 1,5 litro. Se for um treino mais longo do que esse, eu boto garrafinha soft flask junto. Então, assim, dá trabalho, é chato, né? Mas sim, faz parte, é o que meu corpo necessita. Com certeza, Murilo. Bom, legal, acho que a gente cobriu aí os principais pontos. Aguardem que virá um episódio inteiro sobre hidratação. A gente poderia fazer o episódio logo e... Inclusive eu recebi um direct no Instagram pedindo um episódio de hidratação. Eu falei pra ele que a gente tá fazendo, que a gente quer fazer um episódio legal. Foi que nem o de zona de treinamento. É um tema que a gente já queria fazer há algum tempo, mas a gente queria estudar, criar um roteiro legal. Então, assim, esse vai ser um episódio que vai acabar sendo complementar a esse. Perfeito. É isso aí. Espero que todos tenham gostado desse episódio. Fiquem atentos a esses sintomas. Se você peca, né, em horário de treino, em local de treino, se você não bebe água, fique atento. Talvez pequenos ajustes façam com que o seu treino seja muito mais prazeroso, com que você consiga performar melhor, tanto nos treinos quanto nas suas provas, e
faz com que você também evite, né, problemas de saúde que podem ser muito graves, aí, como o André mencionou, os 2 casos que ele pegou recentemente aí nos plantões. Então, Murilo, muito obrigado por mais esse episódio. E corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo. E nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá! Até!